Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos resolver algumas questões da banca Fundação La Salle. É uma banca ainda que não é uma das principais aqui no Brasil, mas ela vem crescendo bastante aí nas aplicações de prova. E se você tem interessado pelos vídeos aqui do nosso canal, não deixe de se inscrever. É só dar um clique aqui embaixo e pronto. Isso nos ajuda muito, gente, a criar mais conteúdo para vocês e também a alcançar mais pessoas. Siga também a gente lá no Instagram, lá a gente tem mais interação, tem stories, tirando dúvidas, tem enquetes e outras postagens no dia a dia também. Outra coisa, se você vai fazer o concurso de Rio Grande, nós já temos um simulado pronto, tá, da legislação com mais de 150 questões, galera. São muitas questões. Aproveita esse período de quarentena para ficar fera em legislação de Prefeitura de Rio Grande. Eu vou deixar o linkzinho aqui em cima, o cardzinho do vídeo, tá? Sobre esse simulado. Lá eu resolvo algumas questões para vocês terem uma amostra do que tem no simulado. Gente, é super em conta o simulado e ele vem todo comentado. Tem a parte que tem só as questões, o gabarito e depois o gabarito totalmente comentado, tá? Então, não deixe de adquirir já o seu simulado se você é uma pessoa que vai fazer o concurso de Rio Grande e vai ser um aprovado nesse concurso. Pessoal, para as questões nós vamos precisar ler esse texto, né? Então vamos lá. Sem polícia, Espírito Santo vive dias de caos e insegurança. A onda de violência no Espírito Santo, após a falta de policiamento, alterou a rotina dos moradores de cidades do estado, que relatam episódios de roubos e assaltos. Ao menos parte do comércio fechou. Pacientes desmarcaram consultas médicas com receio de saírem às ruas. Uma academia de Vitória enviou mensagens na madrugada a frequentadores avisando que não funcionaria na segunda-feira, 6, por causa do aumento da violência. A dona de casa Marileia de Souza, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior cidade do estado, com cerca de 500 mil habitantes, afirmou ter recebido ligações de amigos sugerindo que não saísse de casa pela falta de policiamento. Só de chegar na porta já dá para perceber que há problemas. A cidade está parada, é complicado. Com os guardas nas ruas, a situação está difícil. Imagina sem, disse Marileia. Ela afirmou que pretende seguir o conselho dos amigos de não sair às ruas. Uma funcionária de consultório médico localizado na Praia do Canto, zona nobre de Vitória, declarou que houve vários assaltos e que escolas e bancos não abriram na região. Aqui na frente costuma ter trânsito intenso. Hoje não tem nada. Muitos pacientes ligaram desmarcando consultas, disse a funcionária que preferiu não se identificar. Acordei hoje por volta das 4 horas com o pessoal da academia em que faço ginástica dizendo que não funcionaria hoje por causa da violência. A funcionária do consultório afirmou ter recebido pelo WhatsApp fotos de corpos de pessoas que teriam sido mortas na cidade durante a onda de violência. Porém, até o momento não há confirmação da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo de quantas ocorrências nesse sentido foram registradas. O responsável pela pasta, André Garcia, em entrevista na manhã desta segunda-feira à Rádio Estadão, no entanto, afirmou ter aumentado o número de homicídios no estado nos últimos dias, de modo a afetar a queda nesse tipo de crime que vinha sendo registrado nos últimos anos. Também, funcionária de consultório médico, na enseada de Suá, Tainara Oliveira afirmou que a cidade teve nos últimos dias assaltos a shopping centers e número elevado de roubos de carros. Já o dentista Paulo Sérgio Curto de Oliveira, do bairro Santa Lúcia, relatou ter visto lojas fechadas e disse que o trânsito na região em que trabalha está menos movimentado do que o normal, porém afirmou que não pretende deixar de trabalhar. Não podemos nos apegar a isso. Então, agora vamos lá para as questões. Pessoal, vou fazer como sempre, tá? Vou ler todas as questões. E aí você anote aí as respostas num caderno, numa folha. E aí, no final de ler todas as questões, eu vou passar o gabarito comentado com a resposta correta e o comentário do porquê aquela questão está correta. Se você precisar parar o vídeo, estiver muito acelerado, ou você precisar ler novamente, pare, dê pausa, leia, tá? Analise a questão direitinho e depois responda, ok? Vamos lá. Questão 1. O vocábulo tem, na linha 17, dentro do contexto em que se encontra, sintaticamente é um
Letra A, verbo intransitivo. Letra B, verbo transitivo indireto. Letra C, verbo de ligação. Letra D, verbo transitivo direto. Ou letra E, complemento nominal. Questão 2. Observe as frases abaixo. Estimo aquele policial. Resistimos aos ladrões. Considero Paulo o melhor policial. Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, temos: letra A, estimo-o. Resistimos-lhes. Considero-o. Letra B, estímulo. Resistimos-lhes. Considero-lhe. Letra C, estimo-lhe. Resistimos-lhes. Considero-lhe. Letra D, estimulou. Resistimos-los. Considero-lhes. Letra E, estimule. Resistimos-lhes. Considero. Questão 3. Analise as sentenças abaixo. Primeira sentença. Faz anos que a população está preocupada com a violência. Sentença 2. Fazem anos que a população está preocupada com a violência. Sentença 3. Há anos a população está preocupada com a violência. Sentença 4. Bastantes pessoas estão preocupadas com a violência. Do ponto de vista gramatical, qual ou quais está ou estão correta ou corretas. Alternativa A, apenas a 1 e 2 estão corretas. Alternativa B, apenas 1 e 3. Alternativa C, apenas 3 e 4. Alternativa D, apenas 1, 2 e 3. Alternativa E, apenas 1, 3 e 4. Questão 4. O segundo período do quarto parágrafo do texto contém: letra A, uma oração coordenada sindética. Letra B, duas orações, uma coordenada sindética e outra assindética. Letra C, duas orações subordinadas adverbiais. Letra D, uma oração absoluta. Letra E, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Questão 5. Eu coloquei o texto ao lado aqui para vocês poderem visualizar novamente, porque isso é uma questão de interpretação, então você precisa voltar no texto para ler novamente e poder compreender para responder, ok? Questão 5. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Os moradores do Espírito Santo tiveram que mudar seus hábitos devido à violência que atinge o Estado. Afirmativa 2. Segundo Marileia, a situação da cidade de Serra está complicada, mas, de acordo com a moradora, nada mudou com a falta de policiamento. Afirmativa 3. Fotos de cadáveres foram enviadas via aplicativo de mensagem. Das afirmações acima, qual ou quais estão corretas? Letra A, apenas 1 e 2. Letra B, apenas a 2. Letra C, apenas 1 e 3. Letra D, apenas 2 e 3. Ou letra E, apenas a 3. Agora, pessoal, eu vou passar o gabarito para vocês, tá? E vou fazer o comentário das questões. Se você ainda não terminou de responder, pare o vídeo, volte onde for preciso, tá? E termine e responda as questões antes de continuar o vídeo. Vamos lá. Na questão 1, a resposta correta é a letra D. O vocábulo tem, na linha 17, é um verbo transitivo direto. Por quê? Você tem o transitivo direto e o indireto. E para você saber se é direto ou indireto, você precisa perguntar, entre aspas, ao verbo o que seria sua continuidade. E se houver uma necessidade de preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Se não houver necessidade de preposição, ele é um verbo transitivo direto. No caso do vocábulo tem na linha 17, você pergunta, tem o quê? Quem tem alguma coisa. Então, você pergunta o quê? Não precisa de preposição. Então, por isso, ele é um verbo transitivo direto, ok? Na questão 2, a resposta correta é a letra A. No local de estimo aquele policial, você substituiria aquele policial pelo pronome oblíquo o. Quando você tem um verbo transitivo direto, você substitui por o, os, a ou as. Afirmativa 2,
resistimos aos ladrões. Você tem um verbo transitivo indireto. Porque você resiste a quem? Você vê que tem o a e o o, né? Então, ele tem uma preposição a com o artigo o, no plural. Então, por isso, você coloca lhes, tá? Porque tá no plural. Então, quando você tem um verbo transitivo indireto, você utiliza o pronome lhes ou lhe. Como tá no plural, você utilizou o lhes, ok? A terceira é considero Paulo o melhor policial. Então, aí você substitui Paulo por ou. Questão 3. Analise as sentenças abaixo. Nessa questão, a resposta correta é a letra E. Do ponto de vista gramatical, apenas a 1, 3 e 4 estão corretas. A 1 está correta porque o verbo faz, no sentido de tempo, ele não flexiona, tá? Então, faz mesmo. E a 2 está incorreta justamente por isso, porque não é fazem, é faz, ele não flexiona. A 3 está correta porque o verbo haver, que aí no caso, né, há anos, no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer alguma coisa, é um verbo impessoal, então ele fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? E a 4, ela tem um macetinho para você descobrir. Parece meio estranho falar bastantes, né? Mas quando você quer substituir a palavra bastante para ver se ela fica no plural ou não, você substitui ela por muito, pela palavra muito, tá? É um macetezinho. Então, no caso aí, se você substituir por muito, você não fala muitas pessoas, você fala muitas pessoas. Então, no caso aí também é bastantes pessoas, está correto, ok? Questão 4. A questão 4, a resposta correta é a letra D, uma oração absoluta. O segundo período do quarto parágrafo é a cidade está parada. Por que essa resposta aqui é a correta? O período ele é uma frase constituída de uma ou mais orações, formando um sentido completo. E ele pode ser simples ou composto. No nosso caso aí é simples, somente com uma oração. E essa oração ela é absoluta, porque uma oração absoluta ela forma uma frase completa, um sentido completo sozinha, sem precisar de mais nada. Quando você fala a cidade está parada, você entende que a cidade está parada. Você não precisa de mais nada para completar, para entender o que quer dizer para você ali, entendeu? Então é por isso. A questão 5, a letra correta é a letra C, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Vamos analisar no texto essa, porque essa é de interpretação. A afirmativa 1 fala: os moradores do Espírito Santo tiveram que mudar seus hábitos devido à violência que atinge o Estado. Eu até marquei aqui, tá vendo? Essas duas primeiras linhas. A onda de violência no Espírito Santo, após a falta de policiamento, alterou, olha essa palavrinha, alterou a rotina dos moradores do Estado. A rotina dos moradores de cidades do Estado, que relata episódios de roubo e assaltos. Então, na primeira linha já fala que alterou sim a rotina dos moradores. Então, eles tiveram que mudar seus hábitos devido à violência, correto? Afirmativa 2. Segundo Marileia, a situação da cidade de Serra está complicada, mas de acordo com a moradora, nada mudou com a falta de policiamento. Vamos lá no texto, aqui a partir da linha 7. A dona de casa Marileia, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior cidade do estado, com cerca de 500 mil habitantes, afirmou ter recebido ligações de amigos sugerindo que não saíssem de casa pela falta de policiamento. Aí ela vem e fala, só de chegar na porta já dá para perceber que há problemas. Então ela já fala, ó, tá complicado o negócio ali mesmo. A cidade está parada, é complicado. Com os guardas nas ruas a situação está difícil. Imagina sem, disse Marileia. Ela afirmou que pretende seguir os conselhos do amigo de não sair nas ruas. Ou seja, aqui na segunda afirmação fala que a moradora falou que nada mudou com a falta de policiamento, mas aqui ela fala, ó, já dá para perceber que há problemas. Ou seja, que alguma coisa mudou, a cidade está parada. Então, tipo assim, alguma coisa já alterou ali. Então, ela afirma sim que mudou alguma coisa com a falta de policiamento. Se com o policiamento é difícil, imagina sem. Então, ela afirma que alguma coisa alterou. A afirmativa 3. Fotos de cadáveres foram enviadas via aplicativo de mensagem.
Aqui na linha 21, ela fala: a funcionária do consultório afirmou ter recebido pelo WhatsApp fotos de corpos de pessoas que teriam sido mortas durante a onda de violência. Então, o WhatsApp, ele é um aplicativo de mensagem. Para quem não sabe, acredito que a maioria saiba, mas para quem não sabe, o WhatsApp é um aplicativo de mensagem, tá? E aqui fala: a funcionária recebeu foto de corpos, ou seja, de pessoas mortas, de cadáveres que teriam sido mortos na cidade durante a onda de violência. Então, está correta. Sim, as fotos de cadáveres de pessoas mortas foram enviadas via aplicativo que foi pelo WhatsApp. Então, a questão 1 e 3 estão corretas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá? Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa, marque um amigo, siga a gente lá no Instagram e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá joia? Até a próxima!